Olá a todos, bem-vindos aí à nossa primeira aula do curso Direitos Humanos em 5 perspectivas. Hoje nós vamos, nessa primeira aula, falar sobre o pensamento decolonial, uma visão crítica dos direitos humanos. Então, nessa primeira aula, o nosso objetivo vai ser apresentar 3 autores distintos, nenhum brasileiro, mas que trabalham muito bem com esse tema decolonial e que fornecem para a gente um conhecimento e textos bem interessantes e que nós podemos aplicar tranquilamente ao nosso país, às nossas comunidades, aos nossas atividades profissionais. Então, os 3 autores, 2 são europeus, né, o Boaventura Sousa Santos, que é português, e o Herrera Flores, que é espanhol. E o primeiro deles que nós vamos falar é o Aníbal Quijano, que é peruano, já falecido, assim como Herrera Flores também falecido há pouco tempo. E o Aníbal Quijano foi muito importante, ainda é muito importante, o texto dele ainda é muito importante, e a contribuição dele veio a partir do encontro do Quijano com um grupo de sociólogos. O Quijano também é sociólogo, e o encontro dele com sociólogos indianos que formaram um grupo. Parte desse grupo estava na Inglaterra, parte do grupo estava nos Estados Unidos, ou foi para os Estados Unidos, e eles criaram um grupo chamado de subalternos, né? Os subalternos vão falar, os subalternos podem falar. E eles estavam, esse grupo, eles estavam focando na questão colonial, na questão, como vocês sabem, os ingleses colonizaram, estiveram muito tempo na Índia, e então esse grupo estava muito interessado em discutir o papel do colonialismo, que o colonialismo exerceu sobre a cultura indiana, sobre os valores indianos, sobre a ciência indiana, enfim, sobre toda a sociedade indiana. E então por isso eles se autodenominaram subalternos, né? E dali alguns acreditam que veio a ideia do lugar de fala, né? Que veio inspirado nesse grupo que os subalternos podem falar. Bom, mas nós não vamos falar sobre lugar de fala, mas vamos falar então do Aníbal Quijano, que encontra esse grupo, e o trabalho dele estava direcionado para as questões também colonialistas na América Latina, e ele então começa a estudar com bastante profundidade esse tema e e aí ele cria, né, uma categoria chamada de colonialidade do poder. Então, ele se tornou uma referência no estudo da decolonialidade na América Latina, e com isso ele também cria um grupo decolonial para toda a América Latina, que acaba rendendo frutos. O Darcy Ribeiro fazia parte desse grupo, um brasileiro importante também, antropólogo, né, sociólogo,
e acaba que o Aníbal Quirrano faz escola e e dissemina o seu pensamento. Então a gente abre o nosso curso falando do Aníbal Quirrano e da decolonialidade, especialmente da decolonialidade do poder. Então, para chegar a esse tema da decolonialidade, ele começa, e o texto que eu deixo para vocês dele, ele começa a falar sobre colonialismo, né? O que é o colonialismo e como ele se processou, né? No mundo e especialmente na América Latina, como esse colonialismo se aparece, né? Apareceu, né? Para todos nós. Então a gente sabe que o colonialismo foi um movimento, né, que iniciou lá no final do século XV e durante todo o século XVI e dali em diante, a partir do empreendimento que portugueses, espanhóis e ingleses fizeram para conhecer novas terras, né? Essa busca por novas terras era uma busca também de ampliação de poder, era uma busca por produtos valiosos, né, como ouro, como diamante, como a prata, né, e outros tantos metais e pedras preciosas e especiarias, né? E então esse movimento ele surge na Europa e se difunde principalmente na América Latina, né, incluindo aqui a América do Sul, a África e na Ásia também. E outros países acabaram aderindo a essa onda, como é o caso da França, da Holanda, da Bélgica, que acabam especialmente vindo para a África e também aqui para o Brasil, né? A gente teve os holandeses e tivemos os franceses também na costa brasileira, os franceses no norte, né? No Maranhão, especialmente, os holandeses ali em Pernambuco. Então, nós também tivemos a visita de outras nações além de Portugal. E esse colonialismo, na realidade, ele acaba estabelecendo essa relação de dominação, uma dominação não só política, mas uma dominação social e, mais importante ainda, uma dominação cultural. E por que eu falo que é mais importante ainda essa dominação cultural? Porque essa dominação ela tinha como objetivo entrar, né, nos valores, na cultura, naquilo que, no modo de viver, no modo de se organizar. Então, isso foi um rompimento de tal violência, né, contra os indígenas que aqui estavam na época, embora os portugueses não tivessem sido os primeiros a chegarem aqui na América do Sul, mas de qualquer forma essa dominação procurou romper esses laços mais fundamentais, mais essenciais do ser humano e inclusive da religião também, né? Então, por isso eu falo nessa importância da cultura, porque isso vem ter uma repercussão também na colonialidade do poder e depois também na decolonialidade. Então, esse movimento, essa dominação, como a gente sabe, como vocês sabem, ela durou muitos anos, né? Atravessou muitos anos. E aqui no Brasil, especialmente, nós fomos até 1822, quando
a coroa portuguesa retorna a Portugal, né? Dom João VI deixa que o seu filho mais velho, Dom Pedro I, que acaba, então, declarando, né, a independência, mas isso não acabou com o colonialismo, né? Ou seja, permaneceu toda aquela ideia de dominação, ela estava aqui presente, e mesmo depois com a República, com o fim da monarquia, ela ficou presente e está presente até os dias de hoje, sob várias formas, né? Bom, a gente, os autores, e o Quijano também fala isso, é que o colonialismo, ele teve filhos, né? Ele deixou rastros, e esses rastros, esse filho, foi o imperialismo. Então, o imperialismo, ele é um sucessor do colonialismo, e só que de uma forma um pouco diferente, né? Porque ele não é tão explícito, ele não tem a presença física, né, do estrangeiro, como foi o caso dos portugueses aqui no Brasil, ou os espanhóis na América Espanhola, né? Então, a gente não tem a presença física, mas tem a presença dos interesses econômicos, dos interesses sociais, dos grupos, ou de um determinado grupo econômico ou um grupo étnico, de países que são desiguais do ponto de vista econômico e político, e com isso você tem uma articulação, você tem uma influência poderosa sobre o cotidiano, sobre a economia, sobre a política e sobre também os aspectos culturais. Então, a gente tem aqui, especialmente no Brasil, na América Latina, a gente sabe dos interesses e do poder que os Estados Unidos da América exercem, né, sobre todos os países, e que, então, esse poder é chamado de poder imperial ou imperialismo, né? Então, ele é um sucessor do colonialismo, mas ele tem dinâmicas próprias e especiais, né? E a gente vê isso no nosso cotidiano, a gente vê isso nos jornais, a gente lê nas revistas, enfim, em vários setores políticos, sociólogos, juristas, falando dessa influência e do poder que exercem sobre não só sobre o Brasil, mas sobre toda a América Latina. Então, aparentemente, a gente se livrou do colonialismo, mas o colonialismo ainda está presente nas nossas vidas, no nosso cotidiano, seja porque deixou o seu filho aqui, né, o imperialismo, seja porque o colonialismo deixa um outro rastro, e que o Aníbal Quijano vai então chamar de colonialidade do poder. Então, ele diz que, apesar do colonialismo ter sido eliminado, ter sido afastado, a gente ainda sente a presença dele através da cultura, né, da cultura europeia. E isso a gente vê no nosso cotidiano. E especialmente, eu digo, na universidade, no meio acadêmico, a gente vê isso. É muito comum, né, nas aulas das ciências sociais e das ciências sociais de uma forma geral, né, seja na filosofia, que não é ciência social, mas, enfim, é afim, nas aulas de ciência política, nas aulas de direito, nas aulas, enfim, a gente vê a presença de filósofos gregos, de pensadores britânicos,
franceses, a gente vê também alemães, a gente vê italianos, espanhóis, né? Então a gente vê todo esse grupo, né, de grandes pensadores que exercem influência sobre nós e que nós citamos em nossas aulas, que nós usamos na construção do nosso conhecimento. Eu não estou aqui querendo dizer, e nenhum desses pensadores quer dizer, que nós devemos esquecer esses grandes pensadores. Ao contrário, a gente tem que se alimentar dele, mas é preciso a gente construir uma nova ideia, uma outra ideia, que é uma ideia ligada à nossa cultura, né? Então, essa presença europeia, né, e que essa presença vai construindo diversas estruturas, e aí é que o Quijano fala de estruturas de poder, e aí ele chama isso de colonialidade do poder. Então, é uma forma de dominação e de exploração, só que ele está, essa dominação, ela está ligada não explicitamente ao político, né, e ao social, mas especialmente na cultura, né? Então, ele chama isso de colonialidade do poder. Essa dominação, essa repressão, ela, como eu já disse, ela recai especialmente sobre a nossa cultura. E exatamente sobre o quê? Sobre a forma como nós conhecemos o mundo, a forma como nós produzimos o nosso conhecimento, a forma como nós percebemos o mundo e produzimos perspectivas, imagens, ideias, né, símbolos. Então, todo esse universo cultural acabam refletindo essa cultura europeia, e por isso se fala em eurocentrismo, né? Essa ideia eurocêntrica, em que nós estamos sempre girando em torno desses pensadores, sem nunca que nós poderíamos e podemos nos apropriar do conhecimento deles, mas devemos produzir aqui um conhecimento nosso, né, de acordo com da nossa cultura, nosso modo de viver, as nossas crenças, os nossos valores. Então, nós devemos expressar, né, intelectualmente, não só mostrar que nós bebemos nessa fonte europeia, mas que nós conseguimos, com isso, refletir o nosso modo de viver, né? E essa transformação, ela é chamada, então, de decolonização ou descolonização, tá? E aí, então, os autores insistem que nós devemos construir uma nova epistemologia, ou seja, um novo sistema de conhecimentos. É interessante porque os autores em geral, e eu vejo muito isso no trabalho do Boaventura e também no trabalho do Herrera, no sentido de que eles falam de que os europeus entendem a cultura deles como algo completo, como algo, um produto já feito, total, né? Então eles falam em totalidade. E aí eles dizem o seguinte: olha, tudo bem,
vamos pensar que essa construção de se entender algo como completo, como total, é uma construção da Europa moderna, né, da modernidade europeia. Mas a gente também tem que perceber que toda visão de mundo, que toda construção de mundo, onde você vai, também tem essa ideia de totalidade. Então, essa visão de totalidade não é exclusiva do pensamento europeu, não é eurocêntrica, mas é de todas as culturas formulam suas ideias de uma forma de totalidade. Né? O imaginário, né, do conhecimento é um imaginário de totalidade. Então, essa perspectiva a gente encontra em todas as sociedades. Então, você não precisa rejeitar essa ideia de totalidade numa nova epistemologia. Né? Você não vai, quando você for construir uma nova epistemologia, que é uma proposta do Boaventura e também do Herrera Flores, com certeza nós vamos chegar a essa ideia de totalidade também, essa perspectiva de totalidade. Então, embora essa categoria tenha sido criada pela modernidade do pensamento europeu, a gente pode perceber a existência dessa totalidade, dessa categoria de totalidade em outras culturas. Né? Então, eu tenho certeza que se a gente for adentrar a alguma cultura indígena brasileira, a gente vai encontrar essa ideia de totalidade, a gente vai encontrar uma explicação, né? Um conhecimento próprio, peculiar daquele grupo étnico, mas que para eles também é total. Né? Então, é algo que a gente, vamos dizer que é um ponto em comum, né? Que a gente pode encontrar em todas as culturas. Né? Bom, mas, e aí, então, chega-se a questão de como você vai fazer a descolonialização ou a decolonialidade do conhecimento. E aí a gente faz uso do conhecimento do texto do Boaventura, em que ele fala sobre isso, e que vocês vão poder entrar em contato com mais profundidade, com mais questões que ele coloca. Aqui a gente faz apenas um apanhado genérico, até por conta do tempo. Então, ele começa a falar da sua experiência pessoal, porque ele tem uma experiência muito interessante e ele dá aulas em Portugal, né, em Coimbra, dá aula na Inglaterra, mas acho que atualmente ele dá aula nos Estados Unidos. Eu não sei se ele está dando aula na Inglaterra, eu acho que ele dá aula agora nos Estados Unidos. Mas, de qualquer forma, ele diz que todo compromisso que ele tem com alguma universidade, ele fala, olha, metade do meu tempo eu me dedico ao estudo, às aulas, enfim, às questões teóricas, às discussões teóricas. Mas a outra metade do tempo eu me dedico a conhecer as pessoas, a conhecer os grupos que defendem os direitos humanos de todas as formas. Então, eu quero conhecer esses grupos, quero me inteirar do seu pensamento, de como eles chegaram, como eles atuam e como eles constroem o conhecimento dele. Então, ele acha que todo acadêmico deveria fazer isso, aliás, todo acadêmico que trabalha com direitos humanos, que deveria dedicar um tempo ao estudo, ao conhecimento, a ministrar aulas e uma outra parte do tempo para atuar com atividades em grupos de ONGs, enfim, de grupos grupos sociais que atuam na defesa dos seus direitos.
Eu acho isso super interessante, essa forma de trabalhar dele, até mesmo porque ele já esteve aqui no Brasil numa determinada época, ele morou aqui no Rio de Janeiro, ele trabalhou no Jacarezinho, enfim, no momento em que ele precisava organizar um trabalho, acho que isso para livre docência dele, enfim, não recordo bem agora. Mas ele esteve aqui, passou cerca de um ano aqui trabalhando então ele realmente ele atua dessa forma, né? Ele dá muita aula, mas vocês podem ver vídeos dele aí no YouTube, tá cheio de aulas dele, são muito interessantes. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Mas voltando aqui à nossa aula, ele fala, ele cria uma categoria que é chamada de epistemologias do Sul, né? Então, quando ele fala epistemologias do Sul, e a gente se refere muito aos países do Sul, aos países do Norte, então a gente está se referindo ao hemisfério. Então, os países que ficam no hemisfério Norte, os países que ficam no hemisfério Sul. E sempre se falou muito no diálogo Sul-Sul, ou seja, diálogos entre os países do Sul. Só que quando se fala em Sul, não se está falando apenas no Sul geográfico. A gente está falando também de um Sul geopolítico, né? Então, a gente abarca também, por exemplo, a Índia, abarca a China, por exemplo, não é por outro motivo que foi criado o BRICS, né? Que são países que são do Sul, desse geopolítica do Sul, né? Embora a China hoje seja aí a grande sombra dos Estados Unidos, e muitos já falam que a China já está economicamente equiparada aos americanos, e daí essa aversão dos americanos contra a China. Bom, então ele acha que essa epistemologia ela tem que ser construída através do diálogo do Sul com o Norte, e que o Sul deveria se apresentar como sujeito epistemológico, ou seja, aquele que tem sua cultura, seus princípios, seus valores, né, se impor diante dos países do Norte como um sujeito epistemológico, e mostrando que tem um mundo próprio e que, através desse mundo próprio, ele vai transformar a sua cultura, a sua política, a sua sociedade. Ela é capaz, essa epistemologia é capaz de fazer tudo isso. Então, é por isso que ele fala que a epistemologia do Sul, para ele, é aquela epistemologia, aquele conhecimento capaz de transformar a sociedade. E eu coloco aí num dos slides que vocês receberam, que eu disponibilizei para vocês, eu coloco uma frase dele, né? A luta pela descolonização e a aposta descolonial sublinham que se trata, acima de tudo, de lutas pelo controle da consciência, pela libertação da opressão do conhecimento enquanto monocultura. Então, essa monocultura, como se só houvesse pensadores europeus, né? Franceses, italianos, espanhóis, britânicos. Então, a gente precisa conhecer os nossos pensadores, né? Aquelas pessoas que estão aí. Eu tenho, assim, feito um exercício, né, de uns anos para cá, de me dedicar muito aos nossos, né, brasileiros, especialmente, aqueles que produzem conhecimento aqui do Brasil, que são muito interessantes. E falar sobre as teorias críticas do direito,
porque é especialmente interessante e muito proveitosa para nós. Então, é sempre importante a gente parar e colocar em prática isso que o Boaventura falou, o que o Aníbal Quirrano fala e o que o Herrera Flores, para falar de 3, né? Porque existem outros tantos que falam sobre essa decolonialidade, essa necessidade da decolonialidade. Bom, para se construir essa nova epistemologia, o Boaventura fala que é necessário algumas premissas. E aqui eu sintetizei, vocês vão ver aí nos slides, que eu sintetizei bastante o pensamento dele, mas ele está bem expresso lá nos textos que eu deixei para vocês. Então, a primeira premissa é a de que a compreensão do mundo é maior do que a compreensão do mundo norte-centrada. É preciso um esforço intelectual para a gente poder compreender o mundo além daquilo que a Europa entende. Até porque ele fala isso bem, que é bem interessante, que ele fala que hoje em dia a gente tem várias Europas. E ele está falando isso por conta dos refugiados, não só aqueles daqueles refugiados desse ano, do ano passado, mas tantos outros refugiados que acabaram indo para países, né, de onde foram colonizados e acabaram permanecendo lá, fincando suas raízes, tendo seus filhos, netos, todos, né, descendentes. Então, hoje em dia você tem essa mistura, você tem Europas dentro da própria Europa, né? Então, por isso que ele fala das Europas, né? Porque existem várias Europas dentro da Europa, né? A gente tem aqui, por exemplo, o caso dos brasileiros que foram, muitos brasileiros foram para Portugal e continuam indo para Portugal, né? Então, vão lá em busca de uma vida melhor, trabalho, segurança, o que for, mas vão para Portugal e com certeza lá vão criando novas raízes, vão criando suas raízes, vão lá ficando, enfim. Então você acaba tendo núcleos brasileiros dentro de Portugal e também dentro da Europa. Por isso ele fala de várias Europas, né? O conhecimento do Sul, e aí a segunda premissa, ele fala que o conhecimento do Sul, a ótica desse conhecimento tem que ser um conhecimento não subimperial, anticapitalista, antipatriarcal e anticolonial. E, portanto, aí o esforço tem que ser um esforço político, ao contrário da primeira premissa, que tem que ser um esforço intelectual, né? Então, aí ele fala que tem que ser um esforço político, a gente tem que superar, né, essas raízes colonialistas. E aí a gente pode até parar e pensar, e aí eu coloco isso aí para vocês, que esforço político que a gente tem que superar, quais são os aspectos que a gente tem que superar para que esse Sul global tenha sua própria voz e possa construir essa nova epistemologia, esse novo sistema de conhecimentos e de princípios, né? A terceira premissa ele fala na igualdade, e mais do que a igualdade, o direito à igualdade, mas mais que o direito à igualdade, o direito à diferença, né? E aí a gente sempre está falando nessa questão de que o direito à igualdade foi uma conquista lá do século XVII, XVIII especialmente, né?
o direito à igualdade, né? A gente lembra lá da Revolução Francesa, e a gente está falando da Europa, né? Então, a gente lembra lá da Revolução Francesa, né? Da liberdade, né? E que isso, mais que a liberdade, a igualdade, que eu quero dizer, a igualdade. Então, isso veio atravessando os tempos e acabou se incorporando no nosso cotidiano, no nosso regime jurídico, né? Na Constituição fala na igualdade, que todos somos iguais, né? Perante a lei, mas, mais que isso, a conquista do final do século XX foi especialmente o direito à diferença, né? Que nós somos iguais, mas também somos, ao mesmo tempo, diferentes. Então, a igualdade na diferença. E o Boaventura tem uma frase célebre, e vocês vão ver aí no texto, porque eu não guardo a frase. Eu conheço, mas não guardo, sei falar aqui para vocês a frase, mas vocês vão ler o texto e vão descobrir. Tá bom? Isso aí fica como dever de casa, tá? E então, essa seria a terceira premissa. A quarta premissa seria a premissa de refundar as ciências sociais, né? E aí ele fala do trabalho dele muito específico, de como se daria esse refundar as ciências sociais. No trabalho dele, no livro dele, Epistemologias do Sul, ele fala bastante sobre isso, e a gente vai deixar isso para a próxima aula, quando a gente vai falar um pouco mais do Boaventura, e a gente fala um pouquinho sobre Epistemologias do Sul. Mas, então, aí ele, no texto que eu deixo para vocês, ele fala em 3 aspectos importantes dessa epistemologia: a sociologia das ausências, a linha abissal e a desmonumentalização. Então, o que vem ser isso? A sociologia das ausências, ele diz que nesse movimento colonialista, né, e que nessa colonialidade do poder, da estrutura do poder, como coloca o Aníbal Quijano, né, o que se quis mostrar com tudo isso, que o resultado, a produção disso, é que foi se colocado de lado e de forma transformando pessoas, acontecimentos, situações, fatos, se tornaram invisíveis para nós. Então, por isso ele fala na sociologia das ausências. Então, ele diz que você tem que recuperar essas realidades que foram colocadas, varridas para debaixo do tapete da sociedade, e torná-las emergentes, né? E que essas pessoas, esses fatos, esses acontecimentos, eles tiveram importância na nossa sociedade, mas nós não reconhecemos. Eu achei interessante outro dia, quando eu vi, por exemplo, isso um exemplo do que ele quer dizer, que falando sobre Machado de Assis, e que nunca ninguém disse que Machado de Assis era negro, né? E então vários desenhos foram feitos dele, né? E a partir de fotos que foram tiradas dele, e foram feitas então uma reconstrução da figura do Machado de Assis, e uma figura agora como negro, né? É bem interessante, ficou muito bonito o trabalho, e eu falei assim, puxa vida, a minha vida inteira eu ouvi falar de Machado de Assis e ninguém me disse que ele era negro, né? É lógico, eu sei que ele é negro de uns tempos para cá, mas de uns tempos para cá, né? Então, quando eu
eu conheci, comecei a ter contato com Machado de Assis, nunca ninguém me disse que ele era negro. Eu nunca vi a figura dele desenhada como um negro, né? E aí isso foi subtraído, né? Do nosso cotidiano, da nossa cultura. E assim como Machado de Assis, tantos outros escritores, outros artistas, mas não só isso, artistas, mas conhecedores, médicos, enfermeiros, é, é, políticos, enfim, engenheiros, né, que são negros e houve um apagamento. E é isso quando ele estuda, quando ele fala de sociologia das ausências, ele fala sobre isso, nesse esforço que a gente tem que recuperar dessa invisibilidade, né, dessa produção europeia de embranquecimento ou mesmo de total esquecimento dessas pessoas, né? Então, refundar essas ciências sociais, primeiramente, a partir do exercício dessa sociologia das ausências, tornar essas ausências presenças, né? O segundo aspecto dessa refundação das ciências sociais é da linha abissal, estabelecer essa linha, né? Ver qual é. O que é a linha abissal? Ele fala que a linha abissal seria uma linha em que está além da lei, ela é além fora da linha constitucional, fora daquilo que é legal, né? Daquilo que é estabelecido como legal ou ilegal, né? E então ela está para lá da legalidade. Então é algo que foi marginalizado e sem a gente nem se dar conta, né, de quanto foi marginalizado. E aí também vocês vão pensar sobre isso, né? Mas vamos também ver isso na próxima aula com mais profundidade. E a desmonumentalização, qual o contexto que podemos ter uma compreensão do mundo que não faça sombra daquilo que é o norte global. Então, ele diz que a sombra precisa baixar para que outras realidades possam surgir. Então, a gente precisa tirar, afastar um pouco esse monumento eurocêntrico para que não faça sombra sobre as nossas realidades. E daí a gente vai poder enxergar essas realidades, né? E aí, assim, de uma forma muito direta, muito concreta, eu pensei nesses movimentos que a gente vê hoje de literalmente por abaixo alguns monumentos públicos, né? O último que teve aí, que foi muito falado, foi o do Borba Gato, né? Que deu uma confusão danada, e o sujeito que no final ele mesmo falou, não, fui eu que fiz, porque já estavam querendo culpar uma outra pessoa. E aí esse sujeito, ele é líder, ele é uma liderança, eu acho que dentro desses, como é que se diz, desses transportes de aplicativo, né? E ele é um cara interessante, e ele disse assim, olha, o que eu queria está acontecendo, porque está todo mundo discutindo sobre quem foi Borba Gato. Então, o que eu queria é que as pessoas fossem discutir quem foi Borba Gato. O que ele fez? Será que ele merece uma estátua em plena cidade de São Paulo? Então, na realidade, o que ele quis foi questionar a figura do Borba Gato, né? Quem foi ele? Né? O que ele fez? Qual foi a atuação dele? Né? Então, então, na realidade, isso aí ficaria mais perto da sociologia das ausências do que da desmonumentalização,
Mas como aquilo era um monumento, me veio isso da minha cabeça. Mas, de qualquer forma, obviamente, que é uma alegoria isso, né, de você desmonumentalizar, da sombra que sai, mas é isso que ele partir também dessa premissa que ele entende que é possível e que se deve refundar as ciências sociais, tá certo? Bom, e aí a gente já vai falando de direitos humanos. E aí, e os direitos humanos nessa história toda? Como é que a gente fica? Bom, e aí como é que fica? Ele começa a falar do destaque que se dá entre dois grupos, né, de um grupo que defende a universalidade dos direitos humanos e um grupo que defende a relatividade dos direitos humanos, né? Aqueles que defendem a universalidade, eles estão muito vinculados aos documentos internacionais, acham que a Declaração Universal dos Direitos Humanos, daí o nome universalidade, tem que ser aplicada a todos indistintamente, e com isso tem um entendimento do direito internacional dos direitos humanos, e que foi daí que surge essa universalidade, a ideia da universalidade. E aqueles que entendem pela relatividade criticam essa universalidade a partir da ideia de que cada cultura é uma cultura diferente, uma cultura própria, que tem determinados valores e que você não pode aplicar normas construídas especialmente por grupos do norte, na realidade é isso, e que aplicá-las indistintamente, né? Tem que considerar a cultura e a forma de pensar em cada cultura, em cada país, em cada estado, né? Então, com isso, ele afasta um pouco essa discussão, ele deixa de lado essa discussão para falar de que a gente tem que superar essa divergência para se construir um direitos humanos cosmopolita, né? Então, como a gente chegaria a esse direito cosmopolita, desculpe? Primeiro, ele fala na superação desse debate entre relatividade e universalidade, né? Ele propõe essa superação. Segundo, que a dignidade humana tem que cumprir diferentes concepções, né? Inclusive entendê-la ou não como pertencente aos direitos humanos. Então, dignidade humana seria um conceito, uma ideia diferente para cada cultura, para cada povo, para cada situação, né? Todas as culturas elas são incompletas, né? Então, a incompletude, embora ele fala, né, como a gente já falou daquela questão da totalidade, mas que essa totalidade é uma ilusão, né? Toda cultura é incompleta, todo conhecimento é incompleto, inclusive ele fala na dignidade humana. E a cultura ela não pode ser monolítica, completa ele, né? Você não pode ter uma única expressão, ela tem que ter uma diversidade. Então, cultura não é algo que a gente possa definir num bloco só, numa única unidade, né? E que todas as culturas têm que reconhecer igualdades e diferenças, e que nem todas igualdades são iguais, assim como nem todas as diferenças são desiguais. Então, ele novamente traz aquela ideia de igualdade, do direito à igualdade e o direito à diferença. Então, com tudo isso, ele acha que seria possível a gente construir direitos humanos cosmopolita, um direito que
abarcaria, né, a todos, que poderia, em tese, ser aplicados a todos. Né? Essa é a ideia dele sobre os direitos humanos cosmopolita. Bom, e aí a gente entra aqui na última parte, que é a parte do trabalho do Herrera Flores, do pensamento do Herrera Flores. Então a gente já falou do Aníbal Quijano, falamos do Boaventura, vamos falar agora do Herrera Flores, que como eu falei, é um espanhol, também já falecido, mas tem um trabalho bem importante, e é sobre o trabalho dele que vocês vão fazer o trabalho escrito, tá? Então, eu vou deixar tudo direitinho para vocês e vocês vão realizar esse trabalho. Bom, ele começa a falar do desafio dos direitos humanos no século XXI. Primeiro, ele traz aí uma questão importante, que é uma questão política, a partir de que o neoliberalismo ataca especialmente os direitos humanos construídos a partir das conquistas sociais do século, que a gente começa lá no final do século XIX, vem todo o século XX e até o século XXI. Então, o neoliberalismo, que é o acontecimento, que é a ideologia mais abrangente, né, ela vai atacar especialmente esses direitos sociais, os chamados direitos sociais, que são os direitos à saúde, à educação, à moradia, transporte, segurança, previdência social, trabalho, tudo isso são os chamados os direitos sociais. E são esses direitos que acabam sendo alvo de ataque do neoliberalismo. Então, ele vai falar do que o grande desafio dos direitos humanos no século XXI é proteger esses direitos, né? E aí ele diz que os direitos humanos ele tem várias perspectivas. Então ele fala numa perspectiva integradora, uma perspectiva crítica e uma perspectiva contextualizada. Primeiro, ele quando ele fala da integradora, ele fala bastante sobre dignidade humana, e ele diz o seguinte, que todos os direitos humanos, eles têm como finalidade alcançar a dignidade humana. Então, dignidade humana não é o início, mas sim o fim, é o objetivo. Dignidade humana, ela precisa ser construída. Então, você não vai falar dos direitos humanos a partir da dignidade humana, mas sim como o objetivo dos direitos humanos, seria a dignidade humana. Então, ele inverte a ideia que está trazendo a própria Declaração Universal de Direitos Humanos, dizendo que a dignidade humana ela é inerente a todos os seres humanos, como fosse algo, como se fosse o ponto de partida dos direitos humanos. Então, ele inverte. E, por isso, ele fala nessa perspectiva integradora, que você deve integrar todos os direitos humanos. E aí ele chama atenção para a interdependência e a indivisibilidade dos direitos humanos. Ou seja, quando você ataca um direitos humanos, você, na realidade, está atacando todos os outros, né? Porque um depende do outro. E, obviamente, isso coloca em risco a dignidade humana como um objetivo a ser alcançado, né? Daí ele chama isso de perspectiva integradora dos direitos humanos. A perspectiva crítica é que ele está falando que não há desenvolvimento se não se respeita os direitos humanos no mesmo processo, né? Então, você não pode empreender um desenvolvimento econômico se você não considera os direitos fundamentais, os direitos humanos, ou seja, todas as pessoas.
Eu lembro sempre da Maria Conceição Tavares, que ela fala nisso, né? Ela diz que se você tem um economista que prega o desenvolvimento sem considerar aqueles que pagam a conta, você não está diante de um economista, você está diante de um tecnocrata. É isso que ela fala. Então, que todo economista tem que levar em consideração aquele que paga a conta, que é o povo. É bem interessante quando ela fala, eu gosto muito dela, acho ela interessantíssima, é uma professora maravilhosa, uma pessoa maravilhosa, ela é meio estabanada, ela fala o que pensa, do jeito que ela quer, mas é muito legal vê-la falar, e ela ainda hoje, de vez em quando, ela aparece dando mais aulas e tal, mas é uma coisa assim, só esporádica. Ela não mais dá aula ali todo dia, não está mais ali presente. Mas ela ainda é atuante, tem uma ótima cabeça, e então ela é sempre bom também ouvi-la, e também vocês encontram muita coisa dela no YouTube, que é muito legal ver uma aula dela, enfim, ouvi-la falar. Então, essa é uma perspectiva crítica, né? Então, o que ele fala é que, considerando todas as pessoas, é lógico que todo desenvolvimento tem que ter como finalidade diminuir, né? Não, que não seja acabar, mas diminuir as desigualdades. A última perspectiva que ele fala, né, a respeito desse desafio dos direitos humanos no século XXI, é uma perspectiva contextualizada. Então, ele diz que os direitos humanos não são conquistados a partir de normas jurídicas, mas sim por meio de práticas jurídicas, a partir das reivindicações dos grupos minoritários e marginalizados. Aí, minoritários ou minorizados, como falam muitos outros, né? Porque, por exemplo, as mulheres são consideradas grupos minoritários, apesar de nós sermos maioria na população, mas são minorizadas porque elas são marginalizadas, né? E aí, então, você precisa de práticas concretas para combater a marginalização e essa invisibilização de parte da sociedade através das práticas sociais e não apenas de normas jurídicas, né? Isso é muito interessante, é uma coisa que eu gosto sempre de falar, porque às vezes os alunos acham que por eu ser da área do direito, muitas vezes as pessoas acham que o direito vai resolver as coisas, e na realidade, infelizmente, não. Seria muito bom que fosse, mas às vezes é lógico que ajuda, enfim, a gente tem uma série de situações que são muito importantes, mas não só isso. É preciso que as práticas sociais nos conduzam à realização dos direitos humanos previstos na Constituição, né? E que a gente consiga superar, ao menos parcialmente, as desigualdades. Então, ele diz, a partir dessas perspectivas, ele relata quais são os passos, então, que você deve dar para a busca dessa realização dos direitos, de enfrentamento dos desafios e realização dos direitos humanos no século XXI. Aí ele dá 3 alternativas: recuperar a ação política, formular uma filosofia impura dos direitos humanos e uma metodologia relacional. Quando ele fala em recuperar a ação política, ele está dizendo que
Você não pode dissociar direitos humanos da política. É preciso uma atuação política, né? Então, não se pode, é impossível você conquistar e garantir direitos humanos sem que se passe por uma ação política. Ele não está querendo dizer com isso que isso tenha que ser resolvido pelo poder legislativo, que seja do município, do estado ou o legislativo federal. Não é isso, mas uma ação política no sentido de garantir potência. Ele fala que os direitos humanos têm que garantir potência para que a gente possa atuar no mundo. Aí, política nesse sentido de atuação no mundo, de exigir políticas públicas, ações sociais concretas para que a gente possa garantir o pleno exercício dos direitos humanos previstos na Constituição. Então, recuperar a política como algo precioso, como algo importante para todos nós, né? Hoje eu estava lendo o Renato Janine Ribeiro na Carta Capital. Ele disse uma coisa interessante que a gente pode aplicar aqui. Ele disse assim: geralmente, aquelas pessoas que falam assim, eu não entendo nada de política, eu não sei nada de política, eu não quero saber de política, essa pessoa escolhe os piores políticos na hora de uma eleição. Eu achei interessante isso, porque até a gente conhece pessoas que falam isso, que têm esse discurso, né? E que, na realidade, realmente acabam escolhendo os piores, né? Os piores políticos, né? Então, essa ação política é uma ação de todo dia, é uma ação que é uma prática de todo dia, né? Então, por exemplo, eu dando aula aqui para vocês, eu acho que eu estou numa ação política, né? Uma política no sentido mais extenso, obviamente, né? Não é um sentido restrito. A segunda alternativa é uma formulação impura dos direitos humanos. Então, ele fala que não existe nenhuma filosofia pura, né? E que tudo que se diz que é puro, geralmente há distorções, ele diz que leva a uma fobia da ação, da pluralidade e do tempo, né? E aí ele fala sobre o que é essa ação e pluralidade do tempo. Então, o impuro é aquilo que você reconhece que está dentro do contexto. Então, por isso, é preciso uma filosofia impura. E, por último, um método relacional entre direitos humanos e outras realidades. Então, os direitos humanos não vivem sozinhos e isolados, né? Ele está dentro do mundo e se relacionam com outras realidades políticas, realidades sociais, realidades econômicas, realidades religiosas, enfim, com uma série de realidades. Então, os direitos humanos não podem ser entendidos isoladamente, né? Você tem que ver o contexto onde ele está. E por isso que ele fala na metodologia relacional, né? Então, a metodologia relacional é aquela que está dentro de um contexto de complexidade dessas múltiplas realidades, né? Então, você tem que considerar tudo isso. Bom, com isso, gente, a gente já encerra aqui numa aula que já me prolonguei. Já tem mais de uma hora. Então, eu peço desculpas pela aula longa e eu vou prometer fazer uma coisa mais reduzida da próxima vez, mas eu espero que vocês aproveitem e que leiam, assistam o vídeo e leiam alguma coisa que eu deixei para vocês, e que o nosso encontro, então, possa ser um momento mais dinâmico e que a gente possa debater sobre vários temas, aí aplicando
o conhecimento decolonial aí proposto por esses 3 grandes mestres, tá bom? Um grande abraço e até a nossa aula do dia 15. Tchau!